li uma magnífica entrevista sua na Brasil de Fato, em que você literalmente diz o seguinte: é preciso falar de revolução com um sorriso nos lábios. O que está implícita nesta mensagem? Primeiro, é um prazer muito grande conversar contigo novamente, Juca, e a todos os telespectadores e ouvintes do seu programa, da nossa TVT. Quando a gente falou de revolução com sorriso nos lábios, é porque, inclusive, a humanidade não tem outra alternativa. Aquilo que imaginávamos que seria lá para 2050 ou mais, do ponto de vista da questão ambiental, sem contar com as questões econômicas extremamente graves planetariamente, é porque o sistema do capital é inviável para a humanidade. E por essa razão nós precisamos retomar todo o debate de estratégia política, de horizonte político, e falar da revolução é algo que nós não podemos falar escondidinho. Falar de uma substituição e uma mudança estrutural do sistema é preciso dialogar, e muito em particular com a juventude, Juca. Você sabe que as juventudes, e alguns estão dizendo, a juventude está para endireitou neofascista. Muito pelo contrário, eu não acho isso e não acredito nisso. O que há é que as pautas defendidas pela esquerda, historicamente, e num determinado momento foram antissistêmicas, elas deixaram de ser pautas agora, nesse momento histórico, porque parte da esquerda virou sistema. Então, discutirmos hoje, por exemplo, com a juventude, cursos universitários, e grande parte da juventude vai dizer, e para quê que eu vou fazer curso? Ou Minha Casa Minha Vida, e vai perguntar, para quê? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida serve para um operário clássico que ia bater cartão, voltava, criava as relações no entorno, construía aí sua família. Hoje a juventude está aqui, amanhã está acolá, mas podemos dizer, a instituição casamento está em desuso, ter filhos e assim por diante, até tirar carteira de motorista, hoje já é uma coisa não comum para a juventude. Então, é preciso discutir um horizonte, um futuro, uma perspectiva. E para discutir essa perspectiva, evidentemente, nós temos que colocar o tema da revolução. E da revolução de uma forma simples. Sempre digo, Juca, e termino com isso, não dá para pensar uma mudança estrutural de uma forma embrutecida, de uma forma como às vezes nós vemos lideranças, embrutecidos por esse tempo histórico. Quem vai seguir uma liderança desse tipo? Então, é preciso colocar a luta antissistêmica, mas é preciso colocar de uma forma tranquila, rindo, de preferência com muita festa, namorando muito, evidentemente, fazendo muita luta de massa também. Gilmar, eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto sempre da ideia de fazer as coisas com alegria e de fazer as coisas com afeto. Mas eu quero, de alguma maneira, fazer o advogado do diabo aqui, nessa sua primeira brilhante colocação. Salvador Allende, 50 anos atrás, na década de 70, falava em fazer a revolução de vinho e pastelão. Deu no que deu. Você diz uma coisa que para mim faz todo sentido, que as pessoas não querem lideranças embrutecidas. Mas não é isso que a gente está vendo na direita, na extrema direita, que só está escolhendo lideranças embrutecidas. Como é que você cuida dessa questão? Você joga truco, Juca? Eu não. Eu sou um desastre em matéria de baralho. Herança do meu pai, que tinha horror de baralho por causa do meu avô. Não, mas eu estou brincando com o truco pelo seguinte. Eu concordo contigo que não dá para ir com copinhas, enquanto do outro lado eles vêm com espadas e paus. É evidente isso.
do ponto de vista da luta de classe, eu não tenho nenhuma dúvida de que é fundamental nós nos armarmos teoricamente do conhecimento histórico e assim por diante. Agora, como nós lidamos com essas questões, e veja, vou trazer um aspecto aqui que é o 8 de janeiro e os preparativos do golpe. Nós estivemos por milímetros de sofrer um golpe nesse país. Por milímetros, evidentemente. Eu acho que a estratégia deles, do ponto nós podemos discordar, evidentemente, dos objetivos e para que servia aquele tipo de golpe, e a gente sabe para que serviria o golpe. Eles acertaram na estratégia e erraram na tática, né? Porque se o alto comando do Exército, principalmente, desse sinal positivo, hoje estaríamos em outra situação e talvez não estivéssemos nós dois conversando nesse dia. Então eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que é preciso fazer um enfrentamento. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo, Juca, de que os instrumentos político-organizativos que nós produzimos ao longo da história, eles foram importantes para um determinado momento político histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora em escala planetária. E nós conseguimos avançar em conquistas importantes, né, de direitos sociais, econômicos, políticos, etc. E nós estamos vivendo um tempo agora que, além de não obter mais conquistas econômicas, nós estamos sofrendo derrotas das conquistas já obtidas historicamente. E os instrumentos político-organizativos, eles são defensivos, enquanto, nesse momento histórico, para enfrentar a ordem do capital, nós precisaríamos de instrumentos político-organizativos ofensivos. Mas ofensivos no sentido não de um embrutecimento pura e simplesmente. Ofensivos do ponto de vista, e agora vou chamar o termo, radical, de ir à raiz, de discutir as causas do problema. E esse é o nosso problema com a juventude, com as classes trabalhadoras. Nós podemos dialogar sobre as eleições, por que mais de 1/3 da população ou não foi votar, ou votou nulo, né? E assim por diante, porque há um descrédito também nesse instrumental que foi construído, que prometeu num determinado momento a luta antissistêmica, mas que hoje a luta antissistêmica, entre aspas, foi assimilada pela extrema-direita. E não é só uma questão de fake news. Existe, evidentemente, mas a extrema-direita ganhou as ruas a partir de 2013 para cá e nós fomos perdendo esse espaço. Agora, eu acho que pensar em novas alternativas, novas organizações, novo instrumental, não significa em absoluto colocar na lata do lixo aquilo que foi produzido. O que nós produzimos é o que melhor nós temos nesse momento. Entretanto, não dá conta dos desafios dessa atualidade histórica. Então, a conjunção da luta popular com luta institucional, né? E a luta institucional para fortalecer a luta popular, mas fugir só do cotidiano do hoje, colocar o projeto político, até porque, Juca, nós podemos dizer o seguinte, se a gente deixar de acreditar na humanidade, de alguma forma a gente está morrendo por dentro, e é a pior forma de se morrer. Eu acho que é um cenário caótico do ponto de vista ambiental, econômico, político, etc. Mas minha impressão, agora a impressão, é que na população está se cheirando, embora não tenha instrumental teórico, analítico propriamente, mas há um cheiro, né, de fazer um enfrentamento a essa ordem. Criar condições, metodologias, novas formas, novos jeitos. Vou te dar um exemplo. Você vai de vez em quando nos atos também, né? Esses atos, carro de som, pulseirinha, agora é pulseirinha, antes era chiqueirinho, né? Quem sobe no carro de som? A briga pelo microfone, aquela gritaria lá em cima e lá embaixo, ninguém está prestando atenção. É preciso mudar os métodos, as formas de participação popular.